Olá pessoal, estamos retornando agora à nossa apresentação. A gente vai falar um pouco agora sobre a estrutura, o conceito da remuneração fixa. Tá? A remuneração fixa ela tem dois pilares, o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O equilíbrio interno é a relatividade dos cargos internamente, o peso de um cargo em relação ao outro. Cada cargo é descrito, nós já falamos com isso, ele é avaliado, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre essas etapas, tá? De avaliação. E ele recebe uma pontuação, tá? E essa pontuação é o peso do cargo, tá? Então a gente vai ter desde a direção da empresa até a base da empresa, a gente tem uma pontuação. Esse distanciamento é de acordo com a responsabilidade do cargo, tá? E a competitividade externa nada mais é do que a relatividade dos salários que vocês pagam em relação ao mercado. Isso a gente obtém através de uma pesquisa salarial. Tá? Com essa descrição de cargos, com a avaliação e a pesquisa salarial, a gente começa a definir a política da empresa. Tá? Toda essa política é elaborada de acordo com o que a empresa tem, o que é reservado, dentro do planejamento estratégico da empresa, dentro do orçamento da empresa. Tá? A gente não pode esquecer que tudo isso tem um custo, e a gente respeita o projeto, ele tem que respeitar toda a parte do planejamento, todo o faturamento da empresa, todo o custo da empresa, à disposição da direção em trabalhar com um valor para remuneração de pessoal. Com isso, é elaborada uma tabela e tem os procedimentos, e com esses procedimentos você faz a movimentação de salário periodicamente. Tá? A gente vai falar um pouco agora, tá, gente, sobre as 3 dimensões da remuneração. Tá? Primeiramente, o que a gente tem? É o cargo e o mercado. O cargo, tá? Quando a gente vai desenvolver um projeto de plano de cargos e salários, a gente foca principalmente no cargo. A gente dando até um exemplo de uma cadeira, a gente vai desenhar a cadeira, a gente vai desenhar o cargo. A gente não personaliza o cargo. E por que disso? Porque a gente tem um cargo, tem as responsabilidades. Hoje está o José, amanhã está o Joaquim. Então é o cargo que nos importa agora, nesse momento de desenvolvimento do projeto. Tá? Posteriormente, depois que você definiu o cargo, avaliou o cargo, fez a pesquisa do cargo, fez a tabela pro cargo, aí você enquadra a pessoa lá dentro, para ver se a pessoa se a cadeira está pequena, se está maior para o cargo. Então essa é a parte que a gente chama de enquadramento. A gente vai verificar se o salário que a pessoa ganha está enquadrado dentro do que foi dimensionado para o cargo. Tá? E a terceira dimensão são os resultados. Isso já é parte do outro projeto que foi feito, que é o do plano de remuneração variável, tá? Que é a participação nos resultados, que foi feito esse projeto, que já foi feito ano passado, ele já está em andamento. Ele já está sendo avaliado, ele já foi implantado, que é o resultado, que é a distribuição, de acordo com o resultado da empresa, ela distribui parte do lucro para os empregados. O foco nosso é basicamente da cadeira, foi o que eu falei. Nós vamos dimensionar os cargos, colocar a nomenclatura adequada no cargo, e ter uma tabela salarial para o cargo. Okay? Então, o que seria? Quais seriam as etapas? Tá? Aquelas etapas que nós falamos dos pilares, que a descrição de cargo faz parte do equilíbrio interno. O cargo ele é identificado, tá? Ele é descrito, é feito um sumário do cargo. Tá? Depois a gente faz uma descrição detalhada, passo a passo das atividades. Tá? Define a formação para aquele cargo, tá? Quais são as qualificações necessárias para o cargo, tá? Experiência, cursos, conhecimentos técnicos adicionais, tá? A gente descreve um pouco também o ambiente que ele trabalha, tá? E depois colhe a aprovação desse cargo. Então,
Basicamente, tá, gente, a descrição de cargo ela não se limita apenas ao plano de cargo e salário, tá? Ela vai dar suporte no recrutamento e seleção, ela vai dar suporte na área de treinamento, tá? Ela vai dar suporte na área de avaliação de desempenho, ela vai dar suporte na área de medicina e segurança do trabalho. Então, por isso que a gente fez com muito cuidado, né? A descrição de cargo ela é a base de tudo, tá? Ele é o pilar mais importante hoje num plano, tá? Por esses detalhes que a gente explicou, ok? A avaliação de cargo, né? A Transporte Martins, né? Depois de todos os cargos descritos, né, com os pré-requisitos, a gente implantou o sistema de avaliação de cargos. O sistema de avaliação de cargos nada mais é do que você definir pontuações para cada cargo, tá? A gente tem um sistema, né, que avalia os cargos. Esse sistema ele foi desenvolvido pela própria empresa, né? E ele tem 3 fatores, tá? Cada fator tem 3 subfatores, né? O primeiro fator, tá? Que é conhecimentos e potencialidades, tá? Nada mais é do que know-how. Aqui nesse fator a gente avalia muito o tempo, a formação que requer, tá? Para aquele cargo, tá? Essa formação ela tem aspectos legais, né, que muitas vezes para um determinado cargo você exige uma formação superior ou uma formação técnica, tá? Então tudo isso é levantado. A experiência profissional é quanto tempo de experiência, né, para desenvolver adequadamente aquelas funções, tá? Isso é muito da empresa, é muito do mercado, então a gente já tem alguma coisa mais pré-determinada para cada cargo. E a concentração mental, que se exige de concentração mental para desenvolvimento daquelas atividades, ok? Então, nesse quadro guia, vocês vão ver o seguinte: vocês estão lembrados que nós falamos que cada cargo vai ter uma pontuação. Então, essa pontuação final é a pontuação que se obtém em cada fator, tá? Nesse primeiro fator de conhecimentos e potencialidades, como vocês podem ver aí agora, nesse cargo específico que a gente está avaliando, tá? Na parte de formação, a gente colocou lá o ensino médio completo. A gente deu o ponto 3 para ele, tá? E dentro da parte de qualificação profissional, a gente colocou 1 ano de experiência para aquele cargo, a gente colocou o 2, tá? E aquele Bzinho ali é a parte de concentração mental, que está lá embaixo, que tem a letra A, B e C, tá? Onde é que a gente tem a necessidade de atenção normal, de execução. Então a gente avalia em qual que esse cargo enquadra mais, no A, B ou C. Nesse caso específico deu 3, 2, B. Quando você vai na tabela de dupla entrada, né, onde é que você tem a formação com a qualificação profissional, vocês vão ver que obteve nesse fator 71 pontos, ok? No segundo fator, nós vamos guardar aquela avaliação, tá? No segundo fator, que são interações estruturais, né, onde é que você avalia a necessidade ou poder de decisão para que aquele cargo tem dentro da organização, tá? Vai determinar também a liberdade de atuação, logicamente essa liberdade de atuação para aprovação, para definir algumas ações, tá? Vai de acordo com a hierarquia do empregado. Logicamente, a pessoa quanto mais alta na hierarquia tem um poder de decisão maior, uma liberdade de atuação maior, né? E um nível de relacionamento mais intenso, mais profundo, com fornecedores, com gestores de outra empresa ou um relacionamento interno. Então, esse segundo fator avalia as interações estruturais, tá? E quando a gente vai para a tabela também, nesse cargo específico que a gente está demonstrando aqui,
esse cargo obteve, né, na parte de decisão, você tem a parte elementar, né, que são decisões do dia a dia, a específica, né, que vai determinando algumas definições do trabalho, tá, elementos do trabalho, a parte operacional. Então ele tem uma definição de cada nível de decisão. Nesse cargo específico, a decisão dele ficou no 4, que é de processo, está dentro do processo da empresa. Ele toma decisões dentro de um processo que já foi determinado, tá? Na parte de aprovação, tá? Na parte onde é que você tem liberdade de atuação, você tem lá uma liberdade de atuação onde ela é direcionada, tem alguém sempre mandando fazer, ou tem a rotina, né, que é o 2, onde é que ele não precisa de uma supervisão intensa, mas ele vai pegar a rotina, ele vai definindo, né, a liberdade de atuação. O outro que já envolve a aprovação da planejada, da objetiva, da abrangente e da recita, que seria, logicamente, o diretor-presidente da empresa. Então, a liberdade de atuação dele é irrestrita. Nesse caso específico, nós achamos 4, 3 e C, que nós colocamos lá embaixo, tá? Onde é que tem o nível de relacionamento dele, tá? Esse cargo teve aí 152 pontos no fator 2. Né? Isso vai somar ao fator 1 e ao fator 3 que nós vamos ver agora. O fator 3, tá? Ele envolve a complexidade do trabalho. Tá? Ele fala dos desafios, né, das atividades, né, atividades complexas, né, da responsabilidade, do impacto daquela atividade no processo da empresa. Tá? Então, com esses 3 subfatores, a gente chega numa avaliação também, onde é que foi 4, né? Onde é que a gente tem lá o desafio das atividades todas descritas, tá? A responsabilidade também, nos graus de responsabilidade que ele tem, nesse cargo especificamente a gente colocou o 3, tá? E a gente colocou o A, que é a parte de capacidade de realização. Então, 4, 3A, ele obteve 119 pontos no terceiro fator. Vocês estão lembrados que no primeiro fator ele obteve, né, esse cargo obteve 71 pontos, né? Na parte de interações estruturais ele teve 152 pontos, né? E na parte de complexidade de trabalho ele teve 119 pontos. Então esse é o peso do cargo. Tá, gente? Todos os cargos na empresa foram avaliados e foram pontuados. Né? Vou dar um exemplo aqui, né, de quando você soma toda essa parte, né, de complexidade do cargo, né, você tem uma pontuação final. Né? Então, como eu falei, todos os cargos foram avaliados, tá, e receberam uma pontuação dentro da empresa. Tá? Então aí é só um exemplo aleatório, tá? Só para vocês verem, por exemplo, aquele diretor XXX lá teve 2.200 pontos, o gerente YY 1.803 pontos, o gerente ZZ 1.594 e assim por diante. Né? A gente tem uma hierarquia, a gente tem uma classificação dos cargos na empresa. Tá? Então a gente vai ter isso do cargo da base, tá? Desde o auxiliar da base lá, né, até o diretor da empresa, ok? A gente vai dar uma paradazinha agora nesse módulo de avaliação e posteriormente a gente continua no próximo módulo.